Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. God's word is practical. A palavra de Deus é prática. Nos brinda sabedoria, visão, verdade e conhecimento que podemos tomar, aplicar em nossas vidas e receber benefícios de forma imediata por fazê-lo. Mencionei nos programas anteriores que o Messias seria tentado. Para mim, esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Vemos que ele é um Nazri, ou seja, alguém que diz não às coisas desse mundo e sim às coisas de Deus. Alguém que obedece aos mandamentos de Deus. Mas muita atenção! Sempre que nos dispormos a obedecer a Deus, o inimigo se manifestará. Dito isso, leiam comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos de encontro ao que venho adiantando há algumas semanas, e isso é a tentação do Messias no deserto. Versículo 1, lemos: Depois do seu batismo, depois que seu Pai Celestial disse, estou bem satisfeito contigo, depois de receber essa unção, depois de ter cumprido os propósitos de Deus, o que aconteceu? Vejamos o capítulo 4, o versículo 1. Então Yeshua foi levado acima. Isso é importante porque, normalmente, se alguém está em Jerusalém, a última vez que vimos ao Messias, ele estava no Rio Jordão. Assim que ele sobe ao deserto da Judéia. Nessa passagem, podemos observar que diz que ele foi levado acima. Está em forma passiva até o deserto, com o fim de ser tentado. Por quem? Notem o que diz. Ele foi levado até acima no deserto pelo Espírito com o fim de ser tentado. E lembrem o que eu lhes disse na semana passada. A palavra que descreve a Satanás com mais frequência aqui é a palavra diabo, a qual se refere a alguém que é diabólico. Lemos, e Yeshua foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E havendo jejuado 40 dias e 40 noites, pensem nisso. Vemos um princípio muito importante. Ele vai se encontrar com a tentação. E o que ele faz? Ele jejua 40 dias e 40 noites. 40 é um número que implica mudança ou transição. Tudo isso é anúncio para o leitor, que o Messias está mudando. Ou seja, ele está pronto para iniciar seu ministério, para fazer o que o Pai Celestial o enviou para fazer neste mundo. Falaremos mais sobre isso em alguns instantes, mas notem que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Continuamos lendo, e diz, e depois disso, estamos no final do versículo 2, e depois disso teve fome. Obviamente, ele tinha uma necessidade. Entendamos isso. O inimigo, suas tentações frequentemente, quase sempre têm a ver com nossas necessidades legítimas. Ele não nos tentará com algo que não queremos, que não necessitamos, que não tem nenhuma importância para nossas vidas. Não. Com muita frequência, ele colocará tentações naquelas coisas que desesperadamente necessitamos ou desesperadamente desejamos. O Messias, tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, obviamente necessita comer. Mas diz, ele tem fome. Versículo 3. E essa é uma palavra importante.
Essa conjunção permite o leitor ligar sua fome, essa necessidade física legítima, e a liga com o tentador que veio a ele. Aqui, Satanás não é chamado de diabo. O nomearão assim em breve, como já o fizeram no versículo 1. Mas aqui o chamam de tentador. Ele tenta, ou seja, ele nos animará a fazer o mal. E isso nos faz recordar o que vimos no final do capítulo 2, onde Yeshua é chamado o Nazri. Não ao Nazareno que encontramos em Números capítulo 6. Não, simplesmente indica o fato de que ele vivia em Nazrat, Nazaré. O que fala sobre essa palavra que significa dizer não à tentação. Essa é a sua identidade no chamado do seu pai, e agora isso será desafiado. Isso é o que quer dizer quando chama de o tentador. E podemos dizer que isso também significa o desafiador. Ele desafiará o que somos nos propósitos e planos de Deus, no chamado que temos. Bem seja que estejamos muito comprometidos com ele ou não. Assim que veio a ele, este a quem chamam o tentador, e o diz, bem, aqui a maioria das Bíblias dirá, se tu és. Mas aqui essa palavra pode ser traduzida, já que és. Ou seja, Yeshua sabe quem ele é, assim que a tradução correta seria, se tu és, se não, já que tu és. Isso nos daria uma melhor compreensão da intenção do texto. Satanás não está sugerindo uma dúvida. Yeshua sabe, obviamente, exatamente quem é. Assim que ele diz com maior precisão, já que você é o Filho de Deus, diga a essas pedras. Recordem, Yeshua tem fome. Diga a essas pedras que se transformem em pão. Ele tem uma necessidade, tem fome, está no meio do deserto. Terá que fazer uma viagem para chegar a algum lugar onde encontre alimento. Ele quer comer, ele tem fome agora, mas já que você é, faça-o. Diga a essas pedras para que se transformem em pão. Versículo 4. Mas é uma conjunção que indica que algo foi encontrado anteriormente. Mas, respondendo, lhe disse, está escrito. Isto é muito importante porque veremos. Recordem o que falamos na semana passada, a importância. Terminamos falando da importância da palavra de Deus. E agora, uma e outra vez, veremos que o Messias responderá à tentação com uma frase, está escrito. Está escrito, assim como foi escrito, ele está descansando, está confiando, está dependendo da palavra de Deus. Assim que ele escreve aqui, falando diz, foi escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito importante, a vida é encontrada na palavra de Deus. Isso é algo que deveria ler e marcar. A vida é encontrada na palavra de Deus. Pergunte-se a si mesmo, eu realmente creio nisso ou não? A maioria das pessoas que se intitulam crentes, que vão a um lugar de adoração e podem até mesmo fazer doações e cumprir com atividades religiosas, o que está muito bem, mas nada disso dará poder às suas vidas. Nada disso será uma fonte de transformação se é tudo o que você faz. Elas necessitam entender o que eu acabo de dizer. Encontramos vida através da palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Logo, vemos que ficou atrás a primeira tentação. Logo, o diabo, recordem, haverá uma ênfase nesse termo, o diabo. Logo, esse ser diabólico. O diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, já que você é o Filho de Deus, insisto, ele não duvida, mas afirma que ele é. Salta daqui para baixo, porque está escrito. E notem isso, Satanás começa a citar a Bíblia. Ele disse, muito bem,
Como vejo que você está interessado na palavra de Deus, e isso é o que a palavra de Deus diz. Porque foi escrito que aos seus anjos dará ordens sobre ti. Já que você é filho de Deus, existe uma escritura para você, que ele enviará. A palavra de Deus diz que ele enviará seus anjos para ti e sobre suas mãos te sustentarão para que os teus pés não tropecem com a pedra. Aqui está a escritura e vem com uma aplicação. Essa passagem é aplicada biblicamente sobre o Messias na cruz, onde ele foi levantado e os anjos o ministraram. Mas entendamos algo. Isso que vemos é tomar uma escritura e colocá-la num contexto diferente. Essa escritura que Satanás cita não tem nada a ver com a ação de Satanás levando Yeshua ao pináculo do templo para que ele salte dali. Isso é uma interpretação incorreta e uma aplicação equivocada para essa palavra. E Yeshua sabe disso. Versículo 7. Yeshua o respondeu de novo. Está escrito que não devemos tentar o Senhor, seu Deus. Não tentarás ao Senhor, teu Deus. Diz, você não fará coisas só porque as Escrituras dizem isso. Não dirá de forma consciente que essa palavra se aplica para algo diferente, que está escrita em outro contexto, mas provarei e verei se Deus vai obrar na minha vida, na minha situação. Você não prova a Deus dessa forma. Novamente, vejam o versículo 8. O diabo leva a uma montanha muito alta, e o mostra todos os reinos do mundo e sua glória. E diz a ele, todas essas coisas a ti te darei, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Bem, poderíamos debater se Satanás tem autoridade para oferecer isso ou não, mas isso é irrelevante. Satanás é um mentiroso. A Escritura diz que ele é o pai de toda mentira, assim que não devemos nos preocupar se isso é certo ou não, pois realmente não importa. Ele está fazendo essa proposta a Yeshua. E sendo ou não verdade, isso não é o que a Escritura enfatiza. Assim que lemos o versículo 10, então Yeshua o respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, só a Ele, servirás. Que resposta poderosa! Só isso! Adora a Deus e serve a Ele unicamente. Mas quero fazer uns comentários sobre essa declaração final. Isso é o que vemos. Vemos a Satanás lhe oferecendo algo que ele igualmente vai obter. Porque é Deus, o Pai, quem o dará toda a glória de todos os reinos desse mundo. Ele é certamente o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas aqui está o problema. Quando tomamos algo que pode ser que nos pertença, que pode ser que tenhamos direito, de que qualquer maneira receberemos, haverá um problema se tomamos um caminho errado para receber, ou se recebemos da fonte errada. Satanás é justamente isso, alguém diabólico. Ele está tentando a Yeshua, utilizando uma necessidade física genuína, com uma promessa da palavra de Deus, uma tirada de contexto, e algo que ele receberá de verdade num futuro próximo. Mas nisso se baseia a tentação, em receber no momento incorreto, pelos meios incorretos e com o propósito incorreto. Tudo isso e me permitam explicar, isto está colocado no texto de uma maneira a qual, se não prestarmos atenção, perderemos a mensagem. Do que estou falando? Yeshua está dizendo que quando você sucumbe diante da tentação, o que está fazendo? Notem o que a Escritura diz. Isso é importante que veja. Porque o que Satanás quer quando diz, submeta-se à minha tentação e faz o que eu quero que faças. E insisto, essa tentação que vem de Satanás sempre vai gerar uma sensação agradável para a carne. Sempre fará sentido para a mente racional. E, portanto, se você é alguém que toma decisões com base no que é correto para você, na tua mente racional, ou que se sente bem segundo tua carne, se sente bem, parece correto.
Se assim é como você toma suas decisões, Satanás te tem exatamente onde ele quer te ter. Devemos tomar decisões com base no que está escrito e na correta aplicação disso. O propósito correto conforme ao que está escrito na palavra de Deus. Do contrário, quando sucumbimos à tentação, do que realmente se trata? Do que o Messias diz aqui. Vejamos de novo o verso 10. Yeshua diz a este diabo, ele diz, retira-te. Quem? Notem a mudança. Bem, ele é chamado aqui anteriormente, é chamado o tentador, é chamado o diabo uma e outra vez. O diabo, o diabo, o diabo em toda a passagem. Mas de repente aqui ele é chamado de Satanás. Por quê? Sabe o que significa o nome Satanás? Todos os nomes, lembre-se isso, os nomes das pessoas e dos lugares também, todos levam uma mensagem bíblica implícita. São palavras que vêm de uma raiz que tem um significado. E o nome Satanás, literalmente, significa adversário. Alguns dizem que significa acusador, assim que o entendemos em ambos os sentidos. Isso é o que Satanás quer fazer. Ele quer que você sucumba à sua tentação. Siga o que ele quer que você faça por duas razões. Uma, ele quer te acusar diante do trono de juízo de Deus. Que você se converta em um receptor da ira de Deus e não das suas bênçãos. E em segundo lugar, ele não só é chamado acusador, mas também adversário, que é o que Satanás realmente significa. E por que adversário? Porque ele quer trazer adversidades à tua vida. Isso é que devemos entender. Satanás vem te tentar, te provar, te enganar. Por quê? Porque, afinal de contas, ele sabe o que virá. Ele sabe que ele receberá todo o juízo de Deus e quer que você receba esse juízo com ele. E, em segundo lugar, mais longe, ele quer trazer adversidade à tua vida. Pensa nisso. Cada vez que você é tentado, o que acontece? A adversidade bate à tua porta. E quando você se submete, quando sucumbes à tentação, quando diz sim à tua carne e entra em acordo com o ser diabólico, com o diabo, realmente está fazendo um convite para que ele traga adversidade à tua vida. Isso é uma escolha sua. Mas quando você decide, como decidiu o Messias, a palavra de Deus, servir a Deus e aos seus propósitos, sabe o que você está convidando? As promessas de Deus à tua vida, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, a provisão de Deus à tua vida. Vemos de novo o que as Escrituras dizem. Yeshua diz, retira-te, Satanás, leva a tua adversidade e tuas acusações contigo e retira-te já, porque está escrito, somente ao Senhor, teu Deus, adorarás. Veremos que quando não o obedecemos e sucumbimos à tentação, o que estamos fazendo é exatamente o que o verso anterior diz. Estamos nos prostrando, estamos caindo e estamos adorando a Satanás ao invés de adorar ao Senhor Deus e servirmos a Ele. Vejamos agora o versículo 11. Depois de vencê-lo essas 3 vezes, diz aqui, o diabo o deixou. E eis aqui, eu gosto disso, eis que os anjos vieram. E o que fizeram? Os anjos vieram e o ministraram, o serviram. Entendamos algo. Sim, a tentação é dura. Somos tentados e é difícil. Mas quando dizemos sim a Deus e não ao inimigo, do que podemos estar seguros? Diante de qualquer tipo de dificuldade espiritual que se apresente, ou qualquer outro tipo de dificuldade física que tenhamos que enfrentar, devemos entender algo. O contexto primeiro e o principal. O texto diz que o Messias jejuou 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Bem, ele obedeceu a Deus. Ele disse não à tentação. E o que aconteceu? De imediato disse, então o diabo o deixou, e eis aqui, isso é o que se enfatiza, o que vem agora. Eis aqui o que os anjos vieram a ele e o ministraram, servindo a ele. Versículo 12.
E Yeshua, tendo ouvido que João tinha sido levado cativo, o tempo é tudo aqui. Aqui diz que João foi entregado. O que isso significa? Que ele foi colocado na prisão. O ministério de João, apenas Jesus ouve que o ministério de João estava terminado. Diz que voltou a Galileia e deixou Nazaré. Por que isso é importante? Nazaré é o lugar onde ele cresceu, desde seus tempos de criança. Recordem, desde que era muito jovem, com aproximadamente 2 anos de idade, desceu ao Egito, permaneceu ali por um período desconhecido de tempo. Logo, sendo um adolescente, e o provaremos em um momento, seu pai, já lemos a respeito, não queria ir à região da Judéia, e por isso se deslocou a Galiléia, à cidade de Nazaré. E recordamos que o Evangelho de João relata que ele ascendeu às festas quando Yeshua ainda era um jovenzinho, ainda que todo o tempo eles vinham a esse evento cada ano. E recordem que ele tinha 12 anos, quando uma vez que foram, ele ficou em Jerusalém, se separou dos seus pais, se extraviou, porque estava na casa do seu pai. Sabemos que ele foi levado ao Egito quando tinha 2 anos. E a idade de 12 se encontrava em Nazaré. Permaneceu ali desde os 6, 8, 10 ou 12. Qualquer que seja a idade, permaneceu ali desde o momento que se radicaram em Nazaré até a idade de 30 anos. Por quê? Porque à idade de 30 anos, ele formalmente começou seu ministério. E isso começou com esse evento do qual apenas falamos. Depois do seu batismo, depois da tentação e depois de que ele ouviu. Sobre o que exatamente? Lemos novamente o versículo 12. E Yeshua, sabendo que João tinha sido aprisionado, se deslocou à Galiléia. Ele estava perto do Jordão, estava no deserto da Judéia, mas agora se move à Galiléia. Passamos ao versículo 13. Havia estado em Nazaré por muitos anos, mas por agora diz, deixando Nazaré, veio e habitou. Onde? Em um lugar chamado Cafarnaum. Lembrem do que falamos anteriormente. Quando estudamos o Evangelho de Mateus, vemos que Mateus não pode avançar muito. Apenas escreve um par de versículos com os quais vincula os fatos com o quê? Vincula os fatos que se relacionam com as profecias. E isso é exatamente o que ele faz aqui nessa passagem da Escritura, porque ele deixa Nazrat, Nazaré, e vai para um lugar localizado junto ao mar da Galileia. Como se chama? Cafarnaum. Cafarnaum. Por quê? Bem, na próxima semana estudaremos a profecia. Uma profecia escrita por Isaías, em um lugar crucial, em um tempo muito importante dentro da profecia de Isaías, no qual ele revela algo. O Messias é a luz do mundo, e a Escritura diz, e o detalharemos quando estudaremos essa profecia semana que vem. Veremos que a luz da redenção, a luz de Deus, a luz do Messias, brilha na escuridão. E onde começa esse brilho? Na Galileia, mais especificamente na cidade, literalmente na vila chamada Cafarnaum. No hebraico, Capernaum, ou no português, Cafarnaum. E esse povo de Capernaum significa a vila do conforto. Essa palavra, Nahum, porque Cafar é vila, mas Nahum, ou Nahamá, significa conforto ou comodidade. E é uma palavra específica que eu te convido a estudar e pesquisar em todos os lugares em que aparece no Antigo Testamento. E você vai se surpreender que sempre tem a ver com Deus, e Deus sentindo-se confortável, de modo que o propósito original de Deus, a vontade de Deus, fosse restaurada sobre seu povo. E o que Deus tinha planejado e prometeu se fizesse realidade. E quem traz essa restauração? Vou colocá-lo de outra forma. Quem produz esse conforto em Deus para que seus propósitos originais, seu plano e sua vontade possa ser cumprida? Bem,
Essa palavra conforto sempre se encontra próxima do Messias. Por isso é que quando essas pessoas leem essa profecia de Isaías, que veremos na próxima semana, eles a leem e discernem. Bem, esta profecia do Messias, começando a brilhar, sua revelação, sua obra está na Galileia, mas está na fronteira entre Naftali e Zebulon. Essa fronteira se estende até os lugares às margens do mar. Eles sabiam disso. E por isso construíram ali uma cidade pequena, preparando-se, sabendo que o tempo para a chegada do Messias estava próximo, e tinham que colocar um nome. Conheciam a palavra de Deus e conheciam a importância desse conceito de conforto. Quão relacionado com a vontade de Deus, os planos de Deus, a restauração de Deus e a obra do Messias. Assim que chamaram esse lugar de Cafarnaum. Era o lugar estabelecido para o Messias. O que diz a Escritura é que quando chegou o momento, ele se deslocou da Galileia até, quis dizer de Nazaré, porque Cafarnaum fica na Galileia. Então, ele saiu de Nazaré e desceu a Cafarnaum, e ali veremos que ele formalmente começou o seu ministério, proclamando, como diz João, a realidade e a proximidade do reino de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, as coisas ocorrem de maneira específica. Não ocorrem por casualidade, não são eventos isolados, mas tudo o que acontece está baseado na providência de Deus e na verdade profética. Quero dizer isso novamente. Existe uma estreita relação entre a verdade profética e a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Sua fidelidade para prover, no momento indicado, para a vida de cada pessoa, nas situações de nossas vidas. Então aqui temos um princípio específico para concluir o estudo de hoje. Somente quando aplico a verdade profética na minha vida, somente aí, quando aplico essas verdades proféticas, é que poderei esperar, que poderei crer e que poderei confiar nas promessas de Deus para que sejam cumpridas no tempo perfeito para a minha vida. Essas duas coisas caminham de mãos dadas. Se você não está experimentando a providência de Deus, sua provisão, sua atividade em um tempo perfeito, é porque você não está caminhando na verdade profética. Um princípio simples que devemos aplicar. Finalizamos com isso. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.